a paz do Senhor. Oração. Por que ela é tão importante em nossas vidas e que todo crente em Jesus Cristo deve ter vida de oração? Mas o que é oração? Oração é você conversar com Deus. É agradecer a Deus por alguma bênção recebida. E também é você pedir algo para Deus que você precisa ou que você tanto deseja. Mas lembrando que nem sempre tudo aquilo que pedimos na oração, Deus vai nos dar, vai nos atender. Deus vai nos atender ou nos dar aquilo que pedimos segundo a vontade dele. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. Quem deve orar? Quem deve orar são aquelas pessoas que se converteram a Cristo Jesus. As pessoas que nasceram de novo. Porque um ímpio, uma pessoa que não nasceu de novo, segundo João, capítulo 9, versículo 31, Deus não vai atender esta pessoa. Porque primeiro, ela tem que se converter. Ela tem que nascer de novo. Ela tem que se tornar um crente em Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, nós temos exemplos de homens e mulheres de Deus de oração. Então, por que nós não hoje, nós os cristãos, os crentes de Jesus Cristo hoje, não temos vida de oração, como muitos aí fora, que hoje em dia oram de vez em quando, ou oram uma vez por semana, uma vez por mês, ou só quando se reúne com outros irmãos. Na Bíblia nós temos exemplos de homens e mulheres como Isaac, Moisés, Samuel, Salomão, Elias, Eliseu, Isaías, Davi, Jeremias, Daniel, Jonas, Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, João, entre outros. Quando eu me converti há 8 anos atrás, o desejo forte que havia no meu coração, eu estava orando que nem Daniel. Estava orando 3 vezes por dia. Então a oração é o segredo do sucesso na vida de todo homem, de toda mulher. Como que você está com a sua vida de oração? Regular, bom ou ótimo? Eu devo orar em particular ou em público? Tanto faz. Você pode orar no particular, na sua própria casa, ou em qualquer outro lugar, como também você pode orar em público, com outras pessoas, seja onde for, porque a Bíblia não nos dá um lugar específico para a oração. Mas para que orar, irmão Fabiano? Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então olha só, tudo que você pedir na oração, crendo, você vai receber. Mateus 26, versículo 41. Olha o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus Cristo nos disse que além de vigiarmos, que além de orarmos, o homem também deve vigiar. Ele deve vigiar seus pensamentos, os seus olhares, aonde ele pisa com os seus pés, as suas atitudes. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz o apóstolo Pedro: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, por que o homem deve orar? Para nós nos fortalecer espiritualmente. Porque quando oramos, conversamos com Deus. Quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco. Então, devemos orar, porque através da oração, nós sentimos a presença de Deus. Deus se faz presente em nossas vidas. E também com isso vem a proteção de Deus. Vem
algo sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, que vai fazer com que nós venhamos a não pecarmos, a não termos desejos pecaminosos. Amém? Marcos capítulo 11, versículo 25, também nos diz por que devemos orar. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então aqui Marcos também nos ensina que devemos orar, até mesmo através da oração nós perdoamos alguém que nos tenha ofendido ou que nos desejou algum mal. Então essa é uma das importâncias do cristão orar. E também, segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo também disse para nós orarmos, para que sejamos livres dos homens maus e perversos. Glória a Deus. Jó capítulo 22, versículo 27. Orarás a ele, e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Aleluia! Então, o cristão deve orar para ter a proteção de Deus contra as pessoas más. O cristão deve orar para ele ser forte e vencer o pecado que o está a todo momento tentando o tirar da presença de Deus, tentando destruir a sua comunhão com o Pai. Então a importância de nós orarmos. Devemos orar pelos outros? Sim, devemos orar pelos outros também, além de orarmos por nós. Porque Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então olha só, a oração do justo, através deste justo, Deus pode fazer algo surpreendente ou milagroso na sua vida ou na vida de alguém. Aleluia! 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, olha só. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Você que é um justo. Você que é uma pessoa justa. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas ou às suas orações, desde que você esteja sendo uma pessoa justa diante de Deus. Amém? Em Filipenses capítulo 1, versículo 4, aqui diz que Paulo, ele orava pelos filipenses. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então olha só, Paulo, ele orava pelos outros, pelos seus irmãos. E assim também é com nós hoje. Ele pede para que nós também oramos pelas pessoas, pelos nossos irmãos, por aqueles que precisam de oração, por aqueles que ainda não se converteram, que não entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Seja um familiar nosso, um colega de trabalho, da faculdade, um vizinho ou um amigo. Amém? Então, não desista de orar por aquela pessoa que você ama. Não desista de orar pelas pessoas, seja ela quem for. Nem que seja um próprio inimigo seu. Ore, que Deus venha abençoar o seu inimigo, ajudar o seu inimigo, a converter o seu inimigo, a fazer do seu inimigo uma pessoa de bem, uma pessoa cristã. Amém? 1 a Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25, olha o que Paulo disse. Irmãos, orai por vós. Então o próprio apóstolo Paulo estava pedindo oração em favor da vida dele.
ou em favor da vida de algum irmãozinho que ele tanto desejava, que estava precisando de oração. Então hoje, todos nós somos carentes de oração. Eu quero pedir para os irmãos que estão me vendo através deste vídeo, orem por mim, orem pela minha vida, orem pelo Fabiano Pedroso, para que Deus continue me dando graça, sabedoria e saúde para eu continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, que é para pregar a sua palavra. Amém? E Deus vai te abençoar poderosamente. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Paulo disse para nós também orarmos por aquelas pessoas que estão investidas de autoridade. Por exemplo, orarmos pelos nossos governantes, prefeitos, vereadores, governadores, deputados, presidente e militares. Mas por quê? Para que tenhamos vida mansa, vivamos em paz e tenhamos uma vida tranquila. E para que através dessas pessoas que são investidas de autoridade, elas não venham com ideias absurdas, ideias ridículas, ideias anticristãs, ideias diabólicas, ideias que vão contra a palavra de Deus, projetos que vão contra a vontade de Deus. Amém? Então, não deixe de orar pelo seu governante, pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu país. E se eu deixar de orar por alguém, irmão Fabiano? Aqui em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, diz: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Então, segundo a palavra de Deus, se alguém pedir para você orar por tal pessoa, ou por ela mesma, e você deixar de orar, porque você não quis orar, você estará pecando, segundo a palavra de Deus. Porque muitas vezes Deus vai abençoar tal pessoa através da tua vida, através do teu ministério. Amém? Orar antes das refeições. Marcos capítulo 6, versículo 41. Jesus abençoou os pães e os peixes antes de dar para as multidões. Efésios capítulo 5, versículo 20 diz: darmos graças por tudo, até mesmo antes das refeições, ou agradecer a Deus pelas nossas refeições, pelo nosso pão de cada dia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz que através da oração a comida é santificada. Então, o bom seria que todos os cristãos orassem, sim, antes de cada refeição, agradecendo a Deus pelo pão que está em sua mesa. Amém? Rezar ou orar? A palavra rezar ou orar, elas têm o mesmo significado. É por isso que os católicos, eles mais dizem vou rezar. Nós os cristãos já dizemos nós vamos orar. Deus nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz a palavra que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Então, podemos orar, pedir a Deus algo por nós ou por alguém que nós conhecemos, mas estando ciente de que Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Agora, atender, Ele vai atender segundo a vontade dEle. Ele pode atender a nossa oração hoje mesmo, como amanhã, como daqui 5 anos ou 10 anos, ou também Deus pode não atender, não nos dar aquilo que pedimos ou desejamos, porque Deus é misterioso e não podemos compreendê-lo. Amém? Então entenda isso, que você pode pedir, mas Deus vai te atender ou vai te dar aquilo que você precisa ou que você quer, por exemplo, uma cura, ou um emprego, um casamento, um livramento, enfim, segundo a vontade dele. Quando Deus não nos ouve, irmão Fabiano, quando que Deus não ouve a minha oração, quando que Deus não atende a minha oração? Em primeiro lugar, Deus não ouve a oração de quem não é convertido, de quem não nasceu de novo. Porque Isaías capítulo 59, versículo 2 diz
que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, é lógico que um ímpio, uma pessoa que não é de Deus, é lógico que Deus não vai ouvir essa pessoa, não vai atender o que ela quer, o que ela deseja. Por quê? Porque ela não é convertida, porque ela está afundada em seus pecados, ela está morta em seus pecados. E é por isso que ela precisa de Jesus para ser salva. É por isso que ela precisa nascer de novo, para que Deus venha ouvir as suas orações. Agora, se você é um cristão que já nasceu de novo, e você está vivendo em pecado, por exemplo, o adultério, a mentira, está na corrupção, enfim, e você não quer abandonar esta tal prática pecaminosa, Deus não vai te ouvir, não vai atender por algo que você precisa ou que você deseja. Aliás, se você não abandonar tal prática pecaminosa, Deus vai estar te esperando lá, naquele dia, no grande dia do juízo final. Deus também não ouve a pessoa quando ela não libera perdão, quando ela não quer perdoar alguém que lhe fez mal, ou que fez mal para outra pessoa. Deus não vai ouvir a tua oração. Quando você dá um mau testemunho, quando você está pregando, mas não vive o que prega, e também quando Deus não vai te atender se não for da vontade dele. Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus disse para as pessoas terem cuidado com as orações repetidas. As orações repetidas, elas são mais comuns na vida dos católicos, que eles pegam um tipo de reza, uma oração lá, e ficam só naquela oração, naquelas frases repetidas a todo momento. Como por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, e não sei o que, e por aí vai, entre outros tipos de oração. Eles terminam a mesma oração e começa de novo, e termina e começa de novo. Então, isso é oração repetida. E é isso que você deve tomar cuidado. Por isso que oração não oração é algo repetido. Oração é conversar com Deus. Por exemplo, todo dia que eu converso com algum amigo meu ou algum familiar, nós estamos sempre conversando algo diferente, algo novo. E nunca o mesmo assunto todos os dias. Devemos perseverar na oração, irmão Fabiano? Sim, devemos perseverar na oração. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz para nós orarmos sem cessar. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa, você deve orar. Está fraca, está fraco, está desanimado, desanimada, está sem forças para orar, ore assim mesmo, dobre os seus joelhos. Não se deixe, por causa de algum problema, seja qual for, tirar a sua vida de oração. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, olha só, a própria igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão, na comunhão com os irmãos e nas orações. Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo disse para nós perseverarmos na oração. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz: orar sempre e nunca esmorecer, ou desfalecer, ou desanimar. Então, devemos sempre orar sim, devemos perseverar na oração. Sempre. A oração faz parte da vida cristã. E cristão que não ora, alguma coisa de errado está na vida deste cristão. Em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, e Lucas capítulo 11, do versículo 2 ao 4, ali Jesus Cristo nos ensinou a oração ao Pai Nosso. Tem pessoas que são cristãs, que tiveram contato com a palavra de Deus por muitos anos, mas nunca sabiam que a oração ao Pai Nosso se encontrava na Bíblia Sagrada. Eu falo isso porque eu ouvi isso de uma pessoa. O Salmo 140, ele é a oração contra nossos inimigos. O Salmo 51
ele é usado como uma oração para o pecador arrependido. Você pecou, está arrependido do que fez? Leia Salmos 51. Em João 17, Jesus Cristo nos deixou a oração dele que ficou famosa, a oração de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Então aqui Paulo diz uma verdade, que nós cristãos não sabemos orar como convém. Então, aqui Paulo diz que muitas vezes o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos intercede perante ao Pai em oração, através de gemidos inexprimíveis. Aleluia! Então lembre-se que quando você orar, o Espírito Santo estará contigo, estará te ajudando na oração, estará intercedendo por você perante ao Pai. Aleluia! Irmão Fabiano, eu posso orar deitado, sentado ou de pé, ou eu só devo orar de joelhos dobrados? 2 Reis capítulo 20, versículo 2 diz que Ezequias orou deitado, mas é porque ele não estava assim bem fisicamente. Mas eu quero deixar para vocês bem claro que para Deus não importa. Claro, o mais comum é você orar de joelhos dobrados. Isso significa humildade. Então, mas se você por algum motivo está sentindo dor nos joelhos, que há necessidade de você orar de pé, ou que você, no momento que você se encontra, você só pode orar deitado ou sentado, para Deus não importa. O que importa é você orar. Seja de pé, seja sentado, seja deitado ou de joelhos, para Deus não importa. O que Deus quer é que você abra a tua boca e fale com Ele. Amém? A oração deve terminar em nome de Jesus Cristo. Vamos ver o que João, capítulo 16, versículo 23, nos diz. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Então aqui Jesus disse que nós devemos sim, no final de cada oração nossa, devemos dizer em nome de Jesus Cristo. É assim que eu procedo. Eu faço a minha oração, converso com Deus e no final eu digo em nome de Jesus Cristo. Amém. Para onde vai a nossa oração, irmão Fabiano? Segundo a Crônicas, capítulo 30 e versículo 27 nos diz: olha só para onde que vai as nossas orações, segundo a palavra de Deus. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Aleluia! Então olha só, meu irmão, minha irmã, quando você ora, a oração chega até a habitação de Deus nos céus. Aleluia! Então, não deixe de orar. Busque orar cada vez mais. Se você neste momento não está bem com a tua vida de oração, volte a ter vida de oração como você tinha antes. Você que já está orando regularmente, todos os dias, ou 2 vezes por dia, pelo menos uma vez por dia, durante os 7 dias da semana, já está muito bom. Que você continue assim. Não abandone, não deixe a tua vida de oração. Continue perseverando na oração, pois a oração é o segredo do sucesso. É através da oração que Deus te abençoa, que Deus te ajuda, que Deus atende algo que você deseja ou precisa segundo a vontade dEle. É através da oração que você fica mais forte
e você consegue vencer o pecado, você consegue vencer Satanás, o mundo e tudo aquilo que não presta, que quer vir a todo momento destruir a tua vida de oração, a tua vida de comunhão com o Pai. Amém? Então, vida de oração, eu indico. Você orar, é conversar com Deus. Quando você ora, você sente edificação, você sente a presença de Deus. Amém?